voltando para o trabalho. Vamos ter agora na primeira mesa com o expositor Moisés Rodrigues da Silva Júnior, médico, psicanalista, membro do Instituto Sede Sapiência e diretor do Projetos Terapêuticos. E como debatedor, Vitor, psicanalista, membro da Escola de Psicanálise de Campinas, participante do grupo de trabalho sobre as psicoses, coordenado por Mauro Mendes Dias, e psiquiatra da Clínica Cristália em Itapira. Antes de passar a palavra para o Moisés, eu gostaria de agradecer ao Mauro pelo convite, para tratar desse tema das internações, através do que os psicanalistas possam dizer a respeito disso, porque, como já foi colocado por diversos colegas, um tema que é silenciado, eu gostaria de dizer que sempre me chamou a atenção, e foi uma das coisas que eu comuniquei para o Mauro, logo que ele me convidou para participar desse debate, que cerca de 15, mais anos até que eu tenho trabalhado em avaliação de internações, e sempre me chamou a atenção que nunca, apesar de, evidente, a internação é um ato médico, até do ponto de vista legal, mas sempre me chamou a atenção que nunca houve qualquer tipo, inclusive trabalhando 10 anos em clínica privada, em que eu recebia muitos pacientes para avaliação que se diziam em trabalho de psicoterapia, alguns até diziam que faziam análise, e que nunca houve um encaminhamento da parte dos analistas que atendiam, ou mesmo dos psicólogos. E algo considerando que se supõe, de fato, tem dentro da clínica um profissional de psicologia, um profissional de terapia ocupacional. Sempre me chamou a atenção essa pouca implicação diante daquele ato da parte dos profissionais que atendiam, que não eram médicos. Então, só para colocar, para tornar mais sensível, a partir da minha experiência, a importância desse debate de hoje. Eu passo a palavra para o Moisés. Boa tarde, quero agradecer ao Mauro o convite de estar aqui para esta conversação. O Mauro me convidou para vir conversar a respeito de internações. Eu perguntei, você está no texto, quanto tempo? Uma conversa. Pô, não, para que esse negócio de conversa? Não, é uma conversa mesmo. A gente tem um grupo que vem desenvolvendo uma discussão há longos anos sobre isso. A gente tinha, inclusive, de convidado já participar desse seminário atual que está desenvolvendo aqui em São Paulo. Então, é com prazer que eu tenho conversar sobre a minha prática de psiquiatra e de psicanalista. Gostei bastante da mesa da manhã, da continuidade de algumas linhas que foram se intensificando da conversa. A primeira delas, que chamou muita atenção, é da internação como uma intervenção. Isso me pareceu bastante interessante, na medida em que nos colocamos, eu digo a todos nós, nessa conversa que vamos desenvolvendo, muito alinhados com alguma coisa que eu entendo que seja a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica que eu entendo não é uma questão de multiplicação de serviços, não é uma questão de serviços alternativos, mas é uma proposta de mudar a relação social com o louco, com a loucura. É disso que se trata. Os serviços, a implantação de mudanças e atendimentos, necessariamente tem que estar apoiadas nessa mudança na relação com o louco e com a loucura. Nesse sentido, acho que estamos falando de uma internação psiquiátrica global,
integral, nós estamos falando de uma posição que não tem a ver, então, nem com a segregação, nem com o castigo, nem com o confinamento. Nós estamos falando de podemos definir, talvez, assim, rapidamente, de manhã já circulou essa possibilidade de definição, a internação como um ordenamento do tempo, do espaço e de um social. Ao encontro da palavra. Então, assim, isso me parece que fica muito interessante pensar a coisa desde essa perspectiva. Assim, pensar que a questão da internação não tem a ver com segregação, exclusão e nem exclusivamente com medicação. Então, assim, é uma intervenção no sentido mais puro, psicanalítico, como eu entendo, é um ato, que busca efeitos. Então, nesse sentido, eu estava conversando com o Mauro, me chamou muita atenção a fala do Ariel, né, quando ele dizia que pode começar como psiquiatra, mas depois que atendeu e identificou, vai mandar voltar no mês seguinte? Não, volta aí a semana que vem. Vamos dar continuidade a isso que demos início. Mas é o que demos início, exatamente. É um tipo de recepção e de escuta. É evidente que quem está marcando na semana seguinte o seu paciente não está só procurando os efeitos farmacológicos, mas ele tem necessidade de dar continuidade a um processo que ele se implicou com o outro. Então, tem um primeiro ponto que é bem interessante nessa questão da psiquiatria e psicanálise, que é uma implicação, um tipo de responsabilidade que nasce de uma bola que vem quadrada. Ela nunca vem redonda. Assim, ninguém que está clinicando, que está na linha de frente, recebe os casos redondos, os casos padrão. Nós estamos falando daquilo que talvez seja o mais estranho, o mais bola de meia que a gente pode pensar para jogar esse jogo que nós estamos nos dispondo a jogar. E a grande questão é que respostas nós vamos poder encontrar conjuntamente no sentido de um atendimento. Atendimento do quê? Atendimento de um excesso, sempre de um excesso. Então, assim, isso se repetiu nas falas da manhã, e se repete na minha experiência. Também, assim, é um excesso em que nós estamos desafiados a encontrar alguma forma de desdobramento. A medicação pode ser um bom suporte para isso. Nós estamos falamos em algum momento, apesar de não ser afeito exatamente a forma lacaniana de pensar a clínica, né? Mas é tão claro esse pensar a medicação na regulação do gozo, assim, como um dos reguladores atuais do gozo. E por que não poder usar também a medicação como um suporte de alguma coisa que há de se desdobrar entre eu e o outro? Como encontrar outras significações além do fármaco, né? Além dessa regulação, que outras coisas circulam quando se medica um paciente? Isso eu acho que é ao longo da experiência, e o pessoal mais velho também tem o mesmo tipo de experiência. Eu comecei a prática psiquiátrica, eram meia dúzia de remédios, bastante grosseiros, assim, que ocasionavam uma quantidade de efeitos colaterais imensos nos pacientes. Você conseguia ter um paciente medicado a 2 quadras de distância, né? Assim, lá vem alguém que vem. Então, assim, nesses anos todos, acho que o que aconteceu é que a medicação diminuiu brutalmente a quantidade de efeitos colaterais, a gente consegue controlar uma quantidade de excessos nesse sentido com muito mais precisão que se conseguia há tempos atrás. Mas o desafio que se coloca, e eu acho que este é interessante, estamos falando então de um aprimoramento que vai se dando nesse tipo de controle farmacológico do excesso, que outras possibilidades nós teríamos para ordenar tempo, espaço e uma sociabilidade que não fosse só a internação integral. Nesse sentido, eu tenho desenvolvido a minha prática ao longo desses anos. A minha prática se deu inicialmente no Hospital Dia. Assim, eu trabalhei durante muitos anos no Hospital Dia, no Hospital Dia Casa, fui um dos fundadores. E o que se buscava era justamente um tipo de incisão em que se pudesse dar conta do excesso sem a exclusão. Naquele tempo, a exclusão era conversa séria.
Hospital psiquiátrico, esse que nós estamos falando, do hospital interventivo, do hospital que clínica, do hospital que trata, é alguma coisa recente. Assim, na minha recém-prática, quando saí da faculdade, o hospital não é um lugar de tratamento, é um lugar de medicação, que é outra coisa. O tratamento inclui uma quantidade de outras intervenções e significações que só a administração dos comprimidos não dá conta. Eu acho que a gente já falou extensamente sobre esse tipo de coisa. Então, a primeira intervenção que me interessou muitíssimo, porque aí era um enfrentamento efetivamente com a exclusão, com tudo que está ligado nessa linha da pior psiquiatria, uma resposta naquele tempo foi a regulação de um tempo e espaço de uma forma parcial. Foram as propostas de tratamento do hospital dia. Eu acho que tem duas, em São Paulo, basicamente, eu acho que tem uma vertente que tingiu completamente a nossa clínica, que foram os acompanhamentos terapêuticos. Então, assim, não existe clínica em São Paulo das psicoses que isso não esteja incluído, mas não é incluído enquanto dispositivo clínico. Vamos sair daquela ideia da reforma psiquiátrica, né? Enquanto concepção, enquanto encontro com o outro, suporte, barragem. Então, assim, o AT desenvolveu em prática, em ato, esta forma de clínica. E todos nós ou fomos ATs, ou convivemos com ATs, ou solicitamos o serviço de ATs. Então, assim, tem uma inflexão na clínica em São Paulo que é fortíssima, que parte do encontro direto entre o técnico e o paciente. Então, essa é a grande marca que eu acho que os ATs trazem. E tem uma segunda inflexão que eu acho fundamental para se pensar a ordenação do tempo, espaço e sociabilidade. É a questão do atendimento familiar. Então, assim, a gente deu umas boas risadas de manhã quando o Ariel falou que o lugar mais perigoso para a gente estar em casa, com maior risco. Exatamente, é disso que se trata. É disso que se trata. E eu acho que se a gente não tem uma intervenção precisa sobre alguma coisa que muito claramente é o psiquismo familiar dos quadros graves, dos quadros de psicose, é muito difícil fazer avançar qualquer coisa. Assim, a capacidade iatrogênica de uma família de enlouquecer, de fazer sofrer, de desarrazoar alguém, é infinito. Ali tem aparelhos altamente aperfeiçoados nesse sentido. Como atender as famílias? Eu acho que essa é uma grande questão. Não me parece que as respostas clássicas sejam as mais práticas nesse sentido. Eu tenho uma experiência bastante interessante numa instituição atual que eu vivi, que é um grupo de pais. A gente funciona na forma de um almoço quinzenal. E os pais promovem os almoços e fazem o acontecimento de sociabilidade. É um grupo montado baseado na comensalidade. A comensalidade é um dos momentos de maior intimidade, de maior prazer de estar com o outro. Assim, a mesa pode ser, a mesa da psicose não é essa, mas há uma possibilidade de encontro, de demanda com o outro na comensalidade, que pode ter um poder de incisão, de transformação imenso. Então, assim, este almoço se transforma num lugar de referência e de horizontalidade fundamental, assim, em que se pode explicitar uma demanda em relação a um outro e um outro que não é um técnico. Então, assim, é um outro pai, é uma outra mãe, é alguém próximo, numa linha muito horizontal, e que pode proporcionar um toque de presença e de transformação. Nesse sentido, né, eu acho que a questão dos tratamentos das situações graves, se a gente for pensar que é uma bola que vem quadrada, é um desafio permanente na criação de novas formas, de novos dispositivos de atendimento. Eu acho que as formas mais tradicionais e em direção à palavra tem um lugar que é inalienável. Assim, realmente o atendimento nas sessões individuais, a busca da palavra compartilhada é fundamental. Mas um psicótico precisa muito mais do que sessões de psicanálise para poder dar conta da sua existência. Né? Então, o que atualmente eu estou muito interessado em poder fazer nesse ordenamento de tempo e espaço
como se faz isto mantendo-se presença social? Como você ordena tempo e espaço mantendo presença no mundo? Claro que um hospital-dia já tem um tanto desta proposta, mas um hospital-dia ainda está bastante próximo pela própria denominação da estrutura institucional, né, de hospital, da história da estrutura, quer dizer, um hospital que na verdade era utilizado em parte do tempo, porque não tinha comida para dar para todo mundo no pós-guerra, daí vem os hospitais-dia. Ainda tem uma referência hospitalar muito forte. Não é? Eu fui procurando me desgarrar nessa ordenação de tempo, espaço e sociabilidade para dispositivos mais pontuais. Então, atualmente, eu trabalho no enfrentamento da psicose com esse grande outro, esse terrível outro, ou com essa totalidade, com esse ideal maciço, assim, que não encontra intermediações. As intermediações que eu acho que são fundamentais de se encontrar em termos das ordenações são mediações, ou como se usou de manhã, um termo que eu achei bem interessante, que eu acho que define essa proposta, são as possibilidades de tangência deste tremendo isolamento, daquilo que o Lenine falou em algum momento, daquilo para o qual nós não estamos capacitados para entender em sua imensa profundidade. Então, assim, o que podemos fazer são tangências, são desdobramentos, são mediações. Então, assim, trabalhar com projetos de vida são ordenações de tempo, espaço e sociabilidade em que você não tem que conter ou ter o seu paciente numa situação, seja de part-time colocado numa instituição, como num hospital-dia, ou colocado em tempo integral dentro de uma instituição de internação. Há situações em que são necessárias internações integrais também. Não estou fazendo uma apologia da não internação, pelo contrário. A grande questão é como encontrar a indicação e especificidade da internação. Porque assim como tivemos manhã cedo um relato de alguém que de verdade passou por situações muito difíceis e muito constrangedoras da sua individualidade, no sentido de internações que foram agravantes do estado pessoal, como que a gente pode encontrar uma indicação muito precisa para os pacientes de internação. Eu acho que o Ariel colocou o ponto espinhoso da questão. Para mim, o ponto espinhoso, e nesse sentido eu compartilho com ele, são aqueles pacientes que podem efetivamente partir ao hábito de uma forma dramática e podem ter uma vida ou podem efetivamente praticar um ato agressivo contra alguém de uma ordem mortífera, de um mortífero incontrolável. Situação bastante complicada de se fazer, mesmo que se busquem critérios objetivos nas avaliações, muito difícil de se encontrar. Acho que todo mundo que está presente aqui, que clinica, já perdeu seus pacientes por más avaliações e como dizia o Mauro, Michórdia, a gente tem que se encontrar a posteriori com a clareza daquilo que o paciente estava nos comunicando e que nós não conseguimos entender. É uma situação muito difícil e que eu acho que, nesse sentido, a internação é um recurso valiosíssimo, efetivamente. Eu acho que, na minha prática, uma outra indicação preciosa das internações é quando a gente tem o circuito venenoso familiar atingir um tal ponto que as pessoas estão em ponto de colapso. Então, nesse sentido, a retirada de alguém desse circuito venenoso, eu acho que pode ser uma intervenção muito interessante, muito útil, muito prática, né? Eu, cada vez me sinto mais distante de alguma coisa que antigamente se falava muito, internar para acertar a medicação. Já se falou muito disso, né? Vamos dar uma internadinha para acertar a medicação, para ver se a gente consegue. Isso eu acho que dá para se fazer com muita precisão, atualmente, isso fora das internações. Não me parece que esse seja o mais fundamental para a gente estar se gastando em fazer, né? Tem uma transição que eu acho que também está ficando muito clara de manhã, que ecoou dentro da minha história pessoal, que é o psiquiatra, psicanalista, um psiquiatra dentro de uma equipe e um psiquiatra junto com um psicanalista, junto com outros técnicos trabalhando. Essas diversas possibilidades de formação de trabalho, não é? Eu me lembro
sempre tive metido em instituições psicanalíticas de tratamento de psicóticos. Isso, a casa foi inaugurada em 78, e de lá para cá são anos que eu estou sempre incluído em alguma instituição de tratamento de casos graves, de psicose, enfim, de base psicanalítica, não é? Ou usando a psicanálise também no tratamento. E naquele então, como a gente tratava em hospital de dia muitos casos agudos, não é? A internação era um recurso muito necessário, muito mais frequente que hoje em dia. Eu acho que hoje eu interno muito poucos pacientes, na verdade. Poucos, digo, frente ao que já internei. Eu acho que tem muitos recursos que a gente pode, hoje em dia, lançar mão, que podem ser, que dispensam ou que não tornam a internação uma especificidade, que eu acho que tem que ser buscada. Acho que o Ariel estava falando de manhã dos sinais que todos os pacientes dão das suas situações de gravidade. Eu acho que quando a gente pode montar settings terapêuticos que sejam sensíveis e quando a gente pode compartilhar intervenções com outros profissionais, se amplia muito a possibilidade de contorno e de continência dos pacientes. Eu acho que aí tem uma coisa interessante para a gente conversar sobre isso, não é? Assim, como que na prática de vocês encontram a especificidade da internação? Que isso é um tema que me parece importante. Naquele então tinha uma coisa que fui desenvolvendo muito fortemente, foi me chamando muito a atenção, que era o importante que uma internação pode ser num processo terapêutico de qualquer paciente. Me lembro de uma frase, me lembro da frase, não me lembro do autor, que uma internação tem que ter uma qualidade de ser inesquecível para o paciente, tem que acontecer coisas inesquecíveis. O Zé Valdemar, de alguma forma, falou isso quando ele se referiu ao contrato. Quando você falou do contrato, você falou que se fique contratado que para este lugar não é de voltar nunca mais. Quer dizer, como que se estabelece um tipo de responsabilidade que me parece bem importante de se buscar e que eu fui desenvolvendo na minha prática ao lado da medicação, alguma coisa que é a busca de uma escuta em que gere um encontro, uma possibilidade de forma de uma tal qualidade que seja marcante e fundante dentro do processo de um paciente. Então, assim, eu acredito que mais até do que em qualquer outro lugar, talvez pelo próprio lugar que um psiquiatra ocupa dentro da internação, um lugar de muito poder, muita autoridade, de um lugar de especialidade, né, dentro da situação, como poder usar isto com habilidade com os pacientes no sentido de buscar forma e fundação com os pacientes. Então, isso é um elemento que foi bem importante e que eu acredito que muitas vezes se perde quando se faz a conjugação psiquiatra-psicanalista, em que parece que a escuta fica por conta do psicanalista e do psiquiatra fica a medicação. Eu acho que o psiquiatra não há de abrir mão de fazer uma marca de tal qualidade no seu paciente e inflexionar o tratamento desta forma. Isso não é alguma coisa que fique a cargo de alguém. Eu acho que faz parte da responsabilidade daqueles que estão na condução de uma situação de internação. Atualmente eu interno muito menos. Estou atualmente muito tomado por quais são as condições necessárias para a enunciação do desdobramento necessário às psicoses. E eu acho que a coisa mais perfeita que eu vi hoje na parte da manhã, acho que foi a Mônica que disse, continuo frente ao meu paciente numa situação aguda, me sinto não sabendo nada. Isso é de uma sabedoria fundante, acho, para o atendimento de um caso grave. Continuo não sabendo nada. Assim, é uma situação paradoxal, de qualquer forma, porque a situação é de saber, é de autoridade, é de condução, mas, ao mesmo tempo, esse esvaziamento é fundamental. Sem a sustentação desse paradoxo, eu acho que não há possibilidade de se fazer um atendimento. Isto funda também a possibilidade de uma prática entre muitos, não é? Que
que a palavra de verdade seja dada ao paciente, que dele venha um saber que oriente o processo terapêutico. Talvez seja um fundamento para o encontro para alguém que não está lá, como alguém também disse, né? O encontro do não saber com alguém que não está lá, que daí pode emergir alguma coisa de uma qualidade fundante, príncipes assim, fundamental. Terminando, eu acho que é a partir desta possibilidade de esvaziamento que se abre um fundamento da corresponsabilidade nos tratamentos. Eu acho que sem uma corresponsabilidade não há possibilidade de um tratamento efetivo de transformação. É isso. O comentário do Moisés abre para inúmeras questões, certamente, que vocês vão poder trazer à tona. Eu vou definir 2 pontos, a princípio, que já passa por essa ideia assim, que está permeando todas as mesas, assim, que pela própria natureza do tema que a gente está discutindo, a gente está sempre, de uma certa forma, tangenciando, né? Então, não vou colocar propriamente questões a respeito da internação, mas sobre uma questão que ele traz a princípio, que é essa questão das medicações, né? É algo que foi tema de conversa aqui entre alguns colegas aí na hora do brunch, né? Eu concordo com você, né, de que houve uma mudança, né, o arsenal de medicamentos que a gente conta para poder tratar das doenças mentais melhorou muito, sem dúvida, né? Inclusive nesse ponto que você destaca, de um perfil melhor de efeitos colaterais. Porém, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que situar, o tipo de visada que se tem atualmente de boa parte dos psiquiatras, né, e dos médicos de uma forma mais extensiva, reduzindo a questão da doença mental ao organismo, né, aquele paciente ao nível da biologia, né, de um desequilíbrio de neurotransmissores, né, faz com que essa redução faz com que, ainda que se conte com medicações mais refinadas, haja uma proliferação do medicar, né? O que a gente encontra muito a nível de prática de consultório é que chega em problemas clínicos, inclusive muito graves, por associações de medicações e doses muito altas e tal, que é o recurso que o psiquiatra que se dispõe a atender por essa visada, né, todo tipo de alteração aí daquele quadro psicopatológico é uma intervenção, ou de aumentar a dose, ou de associar uma outra medicação e tal. Isso promove problemas, né? A possibilidade que eu percebo na tua fala, né, de que ter uma visão dos limites que estão em jogo nisso e se propor a um outro tipo de abordagem, né, uma escuta, a possibilidade de estabelecer um outro tipo de laço com o paciente, possibilita aí sim que a gente possa contar com esses recursos que a evolução da psicofarmacologia promoveu, né? Inclusive, uma questão que é importante, né, de poder atuar para os psicanalistas que são psiquiatras e que medicam, né, poder pensar nessa questão, né, de que aquela determinada prescrição vai estar sendo feita sob um contexto transferencial, né, que é algo decisivo, né, inclusive no sentido de que é uma linguagem que é muito clara, muito cara para
psiquiatria, né, essa ideia da potencialização da medicação, né, algo que a gente vê na experiência, né, de que uma determinada medicação, quando prescrita dentro de um determinado enlace transferencial, a possibilidade disso ter um efeito muito poderoso. Né? Como a gente percebe também que dentro de uma condição transferencial negativa, assim, prolifera de toda forma assim, os efeitos colaterais das medicações, né? Uma coisa que o Mauro destaca bastante nas conversas é isso, né? Que o sujeito se diz, às vezes, a partir disso, né? De um efeito colateral, né? Então, isso é um comentário sobre essa questão da medicação. Uma outra, e essa é propriamente uma pergunta, assim, uma questão para você, que eu gostaria muito que você pudesse desdobrar, falar mais dessa experiência que você falou que tem procurado desenvolver com as famílias, né, nesses encontros, esses almoços com as famílias. Né. Eu achei uma ideia assim, bastante interessante, né, porque algo que a gente percebe é que com a disseminação do discurso de psiquiatria, as famílias se veem assim, bastante armadas todas as vezes que um profissional os chama para uma conversa, né? Aquela ideia de que nós vamos ser culpados pelo que aconteceu ali, né? Então, esse tipo de estratégia, né, já é algo que em si desmonta esse tipo de... Desmonta não, mas abre uma possibilidade de não colocar, pelo menos, isso na sua potência maior. Né? Então, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco, desdobrar, falar sobre essa experiência. Então, é que eu acho que essa culpabilização das famílias ocultam, né, a coparticipação no quadro mórbido. As famílias são tão doentes quanto os pacientes. Então, assim, eu acho que esse é um ponto fundamental para poder fazer qualquer aproximação. Né? Assim, se nós afastarmos, afastar uma família é, de alguma forma, afastar parte do problema do paciente manifesto. E a grande questão é como nós podemos incluir as famílias nesses atendimentos. Né? E não é fácil. Não é fácil porque as situações são explosivas, as situações são muito violentas, as pessoas estão extremamente defendidas, atemorizadas ao mesmo tempo, em ponto de ataque, uma parte do tempo. É bem difícil, né, de manobrar esse tipo de situação. E me dá, eu acho que isso implica num tipo de abordagem que é como colocar o paciente e as famílias para trabalhar, para que a gente possa fazer alguma coisa pela situação também. Eu acho que tem uma situação anterior, que é do saber prescritivo de qualquer ordem, seja da psicanálise, da psiquiatria, que é extremamente perigoso quando o que a gente está procurando é a interpretação ou a significação do que está acontecendo, em vez de se dedicar muito mais a poder estar acompanhando os movimentos, as passagens subjetivas, os pontos mortíferos da família e do paciente, os desencadeadores das desestabilizações, porque acontecem, para que a gente possa encontrar os atos precisos de intervenção nas situações clínicas. Não é? Não são clínicas de interpretação, não são clínicas de significação, são muito mais clínicas de intervenção. Eu acho. Então, nesse sentido, o atendimento das famílias tem que estar ligados fundamentalmente, num primeiro tempo, num tipo de contrato muito claro que se possa fazer. Não se pode trabalhar de uma forma perversa, como que tentando trazê-los de uma forma enganosa para que a gente possa tratá-los, para que então se faça uma barragem, para que melhore a situação do paciente. Eu acho que a grande questão é como poder efetivamente trabalhar as famílias no sentido de incluí-las dentro de uma compreensão do adoecimento. Assim, o adoecimento não é o individual. Não é? E se nós procurarmos uma solução individual para o adoecimento, eu acho que a possibilidade de fracasso é muito grande. Assim,
não conseguimos fazer uma transformação. Acho que a possibilidade de encontrarmos modificações no nosso caminho vai ser bastante grande também. A possibilidade de educar o sintoma vai ser bastante grande também. Porque se é verdade que a família é aquele lugar do horror, do terrível, também é o lugar da potência e de um possível encontro dos pontos plásticos que esses psiquismos possam conter. Então, me dá a impressão que esta coisa do almoço, mais do que ser um almoço, é como ir encontrando uma outra plasticidade no atendimento dessas situações clínicas. Né? Porque, de novo, não estamos falando que isto se contrapõe, por exemplo, às sessões individuais, ou que está se contrapondo à medicação, mas a grande questão é como a existência, o acontecimento psicótico pode ser abordado de uma forma que seja não humanizada, entre aspas, uma coisa edulcorada, uma coisa que é pôr a mão no ombro e dizer que somos todos iguais e amigos e vamos em frente numa coisa. Não, mantendo aquela necessária dissimetria para o estabelecimento e a operação da transferência, mas que nem por isso você deixa de procurar formas que sejam próprias, que a gente não se iniba de poder criar propostas para os nossos pacientes que sejam fora das usuais, sabe assim? Isso dá muito trabalho. Eu me lembro de uma vez o Fedidar estava aqui no Brasil fazendo uma conferência na PUC. Ele falou: fazer psicanálise é fácil, difícil é fazer terapia, porque o prescrito não tem problema. A questão é quando não tem prescrição. Assim, e os casos graves não tem prescrição. Quem achar que tem prescrição para caso grave, da minha perspectiva, acho que está enganado. Eu acho que não tem prescrição, a bola é quadrada e ela vem enviesada. Então, assim, eu acho que essa é a questão. Jabulani, eu acho que a questão não é só, a questão não é não recuar, a questão é como poder avançar, sabe? Eu acho que a grande questão é como se permitir o avanço, sabe? Assim, não recuar é fundamental, mas avançar é necessário, né? Então, assim, como que os terapeutas, os analistas podem se empoderar, podem enfim, empoderar, acho uma boa palavra, no sentido de encontrar respostas específicas para as situações que vão sendo propostas a eles. Né? Queria, isso que você fala, Moisés, que você pudesse falar mais, porque acho que na prática da clínica a gente vai vendo o quanto avançar é necessário. Acho que o que vale nessa conversa aqui é tentar avançar, se esvaziar de um saber já determinado. Eu fiquei pensando, a partir do que você falou, dessa pluralidade de dispositivos e de pensar como cada um pode ser usado, que eu acho que essa é um pouco a intenção do trabalho. Eu fiquei pensando, como vinha o tempo todo, tanto no trabalho de AT, que eu fiz por 20 anos, um dos problemas que tinha que se colocar para avançar é como, em alguns momentos, numa confusão, os ATs também eram chamados para fazer sozinhos o que era da conta de uma internação. Tem alguns pedidos de AT, quer dizer, um dispositivo interessantíssimo, fundamental. E, como toda boa clínica, tem que ser bem utilizada. Tinha momentos que você era chamado para fazer o papel do hospital psiquiátrico que internava. No sentido, uma tentativa de um tratamento, mas que você tem que conter uma crise, uma passagem ao ato, que era uma coisa terrível. A gente saía doente, né? O corpo sai em frangalho, porque são horas, você não consegue ir embora daquele paciente, tem que ficar 10, às vezes 12 horas e não tinha ninguém para te render daquela situação. Né? Eu acho que essa é uma situação bastante vivida por vários ATs, não sei quem mais aqui fazia também, mas era jogo duro. E a outra é o que a gente vê também no consultório, né, de algumas pessoas, e é interessante, porque tanto numa internação, alguém que vem de uma internação, como alguém que vem de tratamentos
alternativos, vamos chamar assim, psiquiátricos, não internação, como às vezes eles trazem a mesma questão, tanto no hospital psiquiátrico quanto em alguns dispositivos, alguns CAPs, alguns hospitais dia, alguns SECOS, de uma normalização do discurso, onde a verdade daquele sujeito, a fala, fica silenciada. E como nessas duas situações, a passagem ao ato está ali, né? Ela fica muito mais... Está na boca, está para fazer uma passagem ao ato, de tão impedido que fica, tanto num quanto no outro. Então, acho que são registros desse avançar, né? Que a gente vai falando, mas a gente tem que pensar o tempo todo na intervenção. Então, eu queria poder compartilhar essas vivências para a gente poder falar. Eu queria te perguntar assim, eu acho que você toca num ponto que para mim é um grande enigma ainda. Assim, como é que você pensa que especifica um coletivo capaz de tratar, um coletivo institucional? Que existem coletivos que a gente sabe que tratam e coletivos que não tratam. Bom, nessa mesma linha, eu queria te convidar a falar mais da tua experiência com o trabalho de grupos, né, que é uma coisa que vocês desenvolvem bastante, não só grupo de pais, como um dos dispositivos que vocês usam bastante. E essa questão, que é o nome, inclusive, do projeto, que é a ideia mesmo da função dessa inserção no social, mas literal, assim, de verdade, como tratamento. Você usou uma palavra aí, na reunião de pais, de família, sobre comensais, horizontalidade. Eu vi na sua fala transversalidade. O tempo todo você fala isso, que é uma indagação que ele faz a você. A horizontalidade, não há assunção da voz, mas não há quem escute. Esse é o impasse da horizontalidade. Na verticalidade se deforma a voz de quem manda e de quem fala. Não é os dois impasses que levam o Guattari a falar da transversalidade, que seria a comunicação em todas as direções. Aí me lembrou do Gastão, professor da Unicamp, que fala na gestão em saúde a formação do sujeito democrático. Viu, Ricardo? Eu fui orientador. Bem? O Gastão, conheço peça. Peça já retiro o Gastão para em que ele fala no livro dele que eu também tive contato com ele recente, e que ele fala como faz o sujeito da democracia, né? Onde todos, ele faz uma metáfora da roda, onde todos expõem suas dificuldades, suas apreensões, quer dizer, dá voz ao grupo, né? Essa assunção que é a voz que é escutada, é a formação do sujeito da democracia. Se não é uma que você faz, quando você articula a família, escuta a voz da família, você articula o complexo familiar, o que você chama dos pontos mortíferos, e a responsabilidade desses pontos mortíferos, que é colocado no paciente, no filho, no parente, articula com a família. E se levanta o sujeito da doença. O sujeito. Se você não faz essa assunção, se você não faz esse renascimento, essa imersão do sujeito, junto com a família, o complexo familiar que se levanta para adoecer.
E você toca num assunto também que a Dominique fala, por causa do pior. Né? Um livro dela que o Mauro também participa, e que essas identificações, essa perda, né, dessa verdade ou dessa absoluta, onde você, para ser civilizado, socializado, você tem que ser castrado. Então, por causa do pior, você tem que sofrer a castração, você tem que sofrer essa socialização, a falta para poder viver. Então, eu acho que na sua fala aparece muito essa transversalidade, essa comunicação que você faz aqui e agora. Acho que tem uma primeira coisa, onde vão os impactos do Ricardo e a Renata, acho que trazem uma questão, são assemelhadas, assim como eu fui ouvindo. A primeira e talvez seja a única, é a questão da confusão. Confusão tem a ver com fusionamento, né? Então, assim, me parece que tanto o uso do AT numa situação de fusionamento extensivo, em que fica claramente a necessidade de um ato que separe, que ordene, quando ele não é realizado, mas é dado uma coisa que parece um caldeirão quente, um caldo quente, um sei lá o quê, uma coisa que é absolutamente imprópria ao tratamento. Que é a pergunta que o Ricardo faz, o que qualificaria uma situação como terapêutica, não é? Porque o que você traz é a situação do horror, quando o terapêutico não se instala com a força do ato na situação, e o resultado final é o adoecimento com fusionamento de todos. Então, assim, aí é o terrível, aí é sem chances, talvez seja o que você estava falando, da necessidade das assimetrias para que possa haver circulação. E isto só é possível, a circulação dos sentidos, a assimetria se faz dentro da força da transferência e com o manejo da transferência. Então, isso me parece bastante importante. Isso é uma frase razoavelmente simples, mas que envolve uma complexidade muito grande e um nível de detalhamento teórico e técnico para que isso funcione bastante grande. Isso é bem complexo de acontecer. E eu acho que quando não se tem esse tipo de capacitação nos diversos cortes para que isso possa acontecer, o que você tem é o confusionamento, essa coisa pavorosa que vira nada. Então, assim, é pior que nada. Se fosse nada, ainda tudo bem. É o lançamento das pessoas num adoecimento crônico, que eu acho que é um grande risco que se passa atualmente com essa multiplicação de serviços, com uma capacitação baixíssima por parte das equipes. Nesse sentido, eu quando estava ouvindo de manhã cedo aqui a conversa da reforma, etc., pensava, puxa vida, mas tem um tipo de responsabilidade que nós não podemos nos negar a ter uma corresponsabilidade com esse movimento como um todo. Seja pelo disparar político que isso inclui, porque inclui uma mudança social da maior profundidade, uma questão da gestão do social, da maior relevância. Assim, como que nós, como psicanalistas, nesse momento, podemos nos colocar como corresponsáveis no sentido da transformação, do confusionamento que essa coisa toda está tendo nesse momento. Eu acho que, talvez mais do que nunca, a conversa que nós vamos tendo aqui hoje, é uma conversa completamente atual, contemporânea e necessária de ser levada para a rede pública, de verdade. Então, assim, está falando com Nória, que supervisou na CAPES, eu supervisou no CAPES, trabalho quase insano, trabalho de maluco, mas é uma coisa que é necessária e que em algum lugar se coloque uma escuta e que essa escuta esteja a serviço de alguma intervenção muito precisa. Não de significação, de interpretação, de uma malemolência psicanalítica no meio público. Não é isso que se trata, porque vira uma malemolência, sabe, assim, de interpretações e significações. Eu acho que a questão é de intervenções no sentido de uma possível transformação. Talvez no sentido do que você falava há pouco da Constituição democrática, da Constituição cidadã. Isso se faz a partir de um corte transversal muito preciso. E é aí justamente que se estabelece o sujeito. Então é disso que nós temos que estar atrás dentro da... Quando eu falo de intervenção, eu estou falando disso. Estou falando do nascimento do sujeito que nasce de uma perspectiva de transversalização, né?
Em relação aos grupos, então, eu acho que simplesmente reunir as pessoas não é suficiente se nós não tivermos o estabelecimento de uma assimetria que faça com que o sentido possa se desenvolver, possa se desdobrar. Então, assim, eu acho que os grupos têm que ter coordenações e coordenações precisas que sustentem a transferência e que manejem essa transferência com direção. Eu acho que, talvez mais do que até na clínica dos neuróticos, na clínica dos psicóticos exige uma operação a partir de uma lógica compartilhada muito precisa. E é isso que eu acho que traz efetividade à prática. Os grupos. Eu estava começando a falar sobre os projetos. Então, assim, a coisa dos projetos justamente nessa situação do confusionamento, a questão é como encontrar intermediações que tornem de novo o outro suportável. Projetos de vida é com que a gente se maneja dentro da instituição. Projetos de vida são mediações, intermediações frente ao ideal. A pergunta que se lança quando o paciente chega à instituição é: o que você precisa para tocar sua vida para frente? A chamada é a corresponsabilidade direta. Então, assim, diga o que você precisa, que nós fechamos um contrato aqui de estar com você. Aparecem as coisas mais próprias, mais singulares. Assim, e a questão é como dar desdobramento a esse enfrentamento que, a princípio, parece impossível de se realizar. Eu acho que um ponto é fundamental, é não banalizar nem infantilizar o outro quando está na posição de escuta. Que eu acho que a loucura, ela muitas vezes é enfrentada, mesmo por parte dos técnicos, de uma forma demeritória ou menor como forma de expressão do próprio. Como poder ouvir um delírio em toda a sua potência expressiva e comunicacional me parece que é fundamental no estabelecimento das equipes. Assim, se o delírio é ouvido, ou a referência alucinatória como alguma coisa que não é coragem, não é tão ruim, ou não é tão bom, ou se qualifica, em vez de estar ao pé do leito com a escuta atenta, sabe, assim, me parece que pode ser muito grave. Então, assim, um ponto fundamental que eu acho que organiza o eixo institucional é essa escuta que leva radicalmente em conta a manifestação do outro. E o segundo ponto talvez seja, a partir dessa escuta comprometida, como se encontra algum desdobramento a essa busca manifesta na comunicação do outro. Isso é feito basicamente em dispositivos grupais dentro da instituição. A grupalidade é um ponto fundamental na nossa compreensão, tanto do adoecimento como da cura. Assim como se adoece em grupo, também se cura em grupo. Esse é um ponto importante dentro da nossa concepção. Justamente, talvez, apoiado pela questão dos complexos, apoiado por esta coisa das permeabilidades, dos não cortes, dos não barramentos que todos esses pacientes carregam, e que nas experiências grupais se encontram possibilidades de desdobramento, de encontro, de contorno de uma forma bastante precisa. Trabalhamos muito nesse tipo de intervenção. É isso, Cláudia? Legal. E a articulação do território também, né? A articulação do território é assim, para a gente, essa coisa de cidadania é só cidade de verdade, com presença social. Sabe? Se não você tem presença social de verdade para valer, ou é tudo uma bobageira, que é grave, eu acho. Os tratamentos, eles podem fazer uns fakes, assim, que parece que alguma coisa está sendo produzida, mas que na verdade não tem qualidade, não tem presença, não tem produção, não tem articulação, não tem laço. O que tem é bizarria, é má qualidade, é descuido. Então, assim, a grande questão é como levar a loucura a sério de uma tal forma que ela possa polinizar de verdade essa razão domesticada que a gente tem social. Isso é fundamental, sabe? A questão não é só ir tratar e intervir, a grande questão é como receber
a afetação do encontro com a loucura. Porque eu acredito que ali se encontram os limites do humano, não está no sobre-humano, não está no desumano, ali estão os limites do humano. Assim como podemos estender as nossas fronteiras para além de uma certa mediocridade, de um termo médio que o social vive completamente imerso. Então, assim, é um tanto de intervir lá, mas como abrir uma permeabilidade para que também possamos ser atingidos cá por essa coisa da loucura. Estava contando para o Mauro, eu tive agora vi lá no Congresso de Saúde Mental, uns conjuntos de música de pacientes, assim, umas coisas maravilhosas, umas coisas assim, som de verdade. Quem gosta de música, alguma coisa muito estranha, que junto com letras e músicas tinha ruídos, grunhidos, culturais e palavras e discurso, assim, uma forma artística que os caras conseguiram dar às suas vivências mais profundas, maravilhosas, assim. Alguma coisa de qualidade, alguma coisa que encontra a inscrição, amplia a possibilidade de inscrição na cultura. Eu acho que a loucura traz isso como desafio. Assim, até onde nós temos colocado os limites daquilo que é cultural ou não. Voltando à questão da natureza, da esquizofrenia, esse papo todo que você estava contando de manhã, como é que, neste enfrentamento com a loucura, o quanto dispostos nós estamos também a fazer as expansões do humano até os seus limites. E, sem dúvida, todos nós temos os limites também para cá, né? Eu queria aproveitar a tua comunicação e, considerando assim a tua experiência, né, que você pudesse dar extensão a isso que você chamou a cura. Como é que você consegue? É claro que nós sabemos que não existe cura da psicose no sentido que tolamente já se acreditou numa certa ocasião, mas isso me parece assim poder cernir um pouco essa ideia de cura na psicose, principalmente a partir da experiência que você tem. Eu acho que pode ser de grande contribuição para aquilo que a gente está tentando avançar aqui em termos da experiência clínica. Talvez seja melhor, em vez de falar de cura, falar de curas, né? Então, assim, a cura deixar de ser esse ideal totalizado, totalizante, que talvez o termo. Talvez, falando de cura nesta situação, pudéssemos falar muito melhor das possibilidades criativas e expansivas que a loucura também pode encontrar na existência de um indivíduo. Me parece que a questão da cura tem a ver com a realização das potências de cada um de uma forma expansiva. Não tem a ver com comportamentos, não tem a ver com sedação de sintomas. Isso me parece que não é. Cura não está ligada a isso, pelo menos como eu entendo a questão. Então eu acho que talvez, se pensarmos cura para essa situação, é como encontrar um mitigamento do sofrimento intolerável. Como encontrar a possibilidade da articulação de uma forma criativa com um outro, através da criação de intermediações que sejam sustentáveis no social. E me parece que tem que ser no social essa brincadeira. Não dá para ser em hipótese, não dá para ser em teoria. Me dá a impressão que a questão do laço social é laço e é social. Sabe assim, e se sustenta na palavra, mas que é uma palavra que transforma, é a palavra que cria, é a palavra que é verbo, né? Nesse sentido, não pode ser uma palavra dicionarizada, uma palavra digitalizada. Então, a criação das intermediações que vão se dando a partir dos projetos de vida são possibilidades de estabilização que se dão com um profundo arraigamento na presença social. Nesse sentido, eu acho que a grande parte dos nossos esforços institucionais se fazem no nosso território, a clínica não se dá só dentro da instituição, se dá fora da instituição. Então, assim, nós temos um grande esforço na criação de redes sociais dentro do território.
porque tem alguma coisa que é como sensibilizar o território, como sensibilizar o social para este desafio que a loucura está a ponto de permanentemente trazer em si. Essa coisa do desarranjo, do desconcerto, essa coisa da desordem, né? Porque reformas, e todos nós estamos pensando em mais presença social para a loucura, é desordem que nós estamos chamando. Então, é bom ter muito claro, quando nós estamos pensando em dar voz à loucura, do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de ordem, nós não estamos falando de adequação, nós estamos falando de desordem. E isso é um discurso bastante transtornante, é um discurso evolucionário. É por isso que colocar a questão da loucura em marcha no espaço público é falar de uma revolução importante, de uma reorganização do tecido social em outras pautas. Então, assim, eu acho que esse é o político que de manhã nós estávamos roçando com a questão da internação e da presença da loucura, e, enfim, por onde vai essa questão política da reforma? Eu acho que é de trazer uma desordem ao social que pede uma reordenação permanente. Permanente. Essa é a questão da loucura. Por isso que ela foi excluída, é por isso que queremos de novo escutá-la e articulá-la novamente no tecido para que ocorra uma quantidade de transformações em que a gente possa caminhar mais em direção a um outro limite do humano. Isso me parece o político que está contido na história. Enfim, falando de desordem, enfim, eu trouxe até um recorte, mas acabou a bateria do notebook, de um paciente, de um CAPS, da Cândido Espinheira, que ele tenta realmente se adaptar à sociedade. Aí ele tem um blog na internet, ele coloca dicas para conviver com as vozes, em público. Aí usar iPod, que ele fala, fazer de conta que está falando no celular, negociar com a tua voz para que ela possa te incomodar em determinado horário. Então não seria uma forma de cura, mas seria uma forma de tentar se adequar à sociedade. Enfim, ele tem 10 itens. Aqui acabou a bateria do iPod, mas eu achei muito interessante essa estratégia que ele desenvolveu, E ele traz toda a narrativa de quanto o CAPS foi legal para ele, a questão da medicação, que ele passou por várias, no fim ele se deu bem com a Zampina, Então é interessante que é um diário desse paciente tentando se adequar, Mas a luta dele com as vozes é impressionante, as dicas. E está sobrevivendo, está indo super bem, Pois é, as dicas são a produção pessoal dele. O muito interessante é que ele possa pôr isso para circular. Assim, vai para um blog, de repente veio aqui na conferência, de repente nós estamos nos referindo a uma produção dele, e tem presença. Deixou de ser uma coisa meio esquisita, de um cara que está tentando dar conta de alguma coisa, para ter uma presença inquietante. Concordo, não concordo, acho que está bom, acho que não está bom, acho que isso é bobagem, acho que isso é adequação. O que eu acho, não importa, a questão é que voltou uma circulação. Deixou de ser alguma coisa que não tinha laço, tem laço. Esse cara fez o laço, ele está presente aqui. Bem legal. Esse é o sentido do projeto. Se trabalhar com projetos é isso, Isso está muito bom, mas infelizmente está no horário de terminar. Quero agradecer aqui Moisés pelas colocações com excelência.